O mês da Bíblia de 2025 nos convida a aprofundar a Carta aos Romanos, e o capítulo 4, em particular, nos oferece uma reflexão profunda sobre a fé de Abraão e a sua relevância para a nossa compreensão da justificação perante a fé. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra que a esperança que não decepciona tem suas raízes na fé inabalável do patriarca Abraão. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo vamos estudar a fé de Abraão na Carta aos Romanos, as obras da lei e as obras do Espírito. Vamos iniciar com o estudo do capítulo 4 da Carta aos Romanos, lembrando que os capítulos anteriores já têm vídeo no canal. Confiram na playlist. A fé de Abraão. Paulo, em sua argumentação sobre a justificação pela fé, recorre a uma figura central do Antigo Testamento, Abraão, que respondeu ao chamado de Deus com uma fé que transcende a simples confiança. Ele deixou sua terra, sua parentela, sua segurança para viver como um peregrino para uma terra que Deus iria lhe mostrar, aguardando o cumprimento das promessas divinas. Paulo enfatiza que essa fé de Abraão foi creditada a ele como justiça diante de sua absoluta confiança em Deus. Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Interessante Paulo ressaltar um ponto crucial sobre a religiosidade de Abraão. Ele recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça que já possuía pela fé, quando ainda não era circuncidado. Vejamos o que diz Romanos capítulo 4, versículo 11. E a circuncisão recebeu-a como sinal, como selo da justiça que obtivera pela fé, quando ainda incircunciso, para ser pai de todos os que creem, embora incircuncisos, a fim de que também a eles a justiça seja acreditada. Isso significa que, para Paulo, a circuncisão de Abraão não foi o que o uniu a Deus, mas sim um sinal visível de uma união que já havia se estabelecido pela fé. Da mesma forma, as nossas obras, se quisermos que sejam obras do Espírito e não da carne, porque não são as obras que nos unem a Deus, mas elas são um reflexo de uma união mais profunda que já ocorreu através da adesão de fé. É por isso que Abraão não se tornou pai apenas dos circuncisos, mas se tornou pai de todos aqueles que creem no Senhor. Paulo explica: e a Abraão não se promete que seria herdeiro do mundo, nem a sua descendência, em virtude da lei, mas em virtude da justiça da fé. Ou seja, é crucial entender que, na época de Abraão, a lei mosaica, a aliança de Deus através de Moisés, no Monte Sinai, ainda não havia sido estabelecida. Ela só viria muito tempo depois. Assim, as promessas de Deus a Abraão não se basearam no cumprimento de regras ou leis, mas sim na sua fé e confiança em Deus. Essa fé foi o que o tornou justo aos olhos de Deus e o qualificou para receber as promessas, e não suas ações sobre uma lei inexistente. Esse ponto é fundamental para o argumento de Paulo de que a salvação não vem por obras da lei, mas pela fé. Hoje, o sinal que nos identifica como aqueles que acolhem a fé é o batismo. Nem sempre somos batizados porque acolhemos a fé de forma plena, consciente, mas vamos manifestando esse acolhimento ao longo da jornada da vida. Esse sinal, assim como a circuncisão, deve ser a expressão de uma vida batismal, a vida daqueles que, junto com o Senhor, mergulharam nas águas para que o homem velho morresse e o homem novo nascesse. Aquele que espera constantemente o dia em que experimentará com Cristo o mistério completo de sua ressurreição.
Paulo busca argumentos no Antigo Testamento que a salvação é pela fé e não pela lei. Ele demonstra que o pecado já existia antes da lei, mas a transgressão, no sentido de violação de um mandamento específico, só ocorreu com a lei. É o que encontramos no versículo 15: pois a lei produz a ira, onde não há lei, não há transgressão. A lei, portanto, revelou o pecado e a incapacidade humana de alcançar a justificação por seus próprios méritos. A justificação pela fé, por sua vez, reconcilia os crentes com Deus por meio de Jesus, que morreu por nós. Assim como Abraão viveu a marca de sua fé na esperança constante, ele, esperando contra toda esperança, creu. Também nós devemos viver a marca do nosso batismo na esperança constante de um dia experimentar por completo o mistério que ele anuncia. Portanto, no capítulo 4 de Romanos, Paulo demonstra que a justificação pela fé é o centro da relação de Deus com a humanidade, utilizando Abraão como o exemplo primordial. A circuncisão, para ele, foi um selo de uma justiça já estabelecida pela fé, e não a sua causa. Essa mesma fé é o que nos une a Deus hoje, refletindo-se em nossas obras como um fruto dessa união, e não como um meio para alcançá-la. Assim como Abraão viveu na esperança constante, também nós, marcados pelo batismo como sinal de nossa adesão à fé, somos chamados a viver na esperança da plena realização do mistério da ressurreição em Cristo. Agora vamos para a reflexão sobre as obras da lei e as obras do Espírito. Mas preciso lembrá-lo de curtir o vídeo como forma de retribuição gratuita. Lembrando que ao fazer isso você participa comigo da evangelização, impulsionando para que mais pessoas recebam este estudo da Palavra de Deus. Obrigada! Paulo, ao criticar a prática das obras da lei, não está nos exortando a agir à margem dela. Pelo contrário, a sua exortação é que as obras da lei sejam convertidas em obras do Espírito, à medida que o fiel se deixa permear pela palavra de Deus. O objetivo é que essas mesmas obras deixem de ser uma prática fria e exterior e passem a ser fruto de um coração convertido a Deus. A crítica de Paulo não se concentra nas obras em si mesmas, mas na forma como elas se tornam um reflexo do que há no coração do indivíduo. É uma questão de motivação interior. Se a obra é realizada apenas por obrigação, sem uma adesão profunda do coração, ela se torna obra da lei, vazia de sentido e de poder transformador. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a palavra de Deus nos convida a um exame sincero de nossas condutas e de nossa vida cristã. Paulo nos desafia com uma pergunta que ecoa em nossos corações: até que ponto minhas atitudes são um reflexo da fé que há em meu coração? Muitas vezes podemos cair na armadilha de uma religiosidade superficial, onde as obras da lei se tornam um fardo, uma lista de afazeres que cumprimos para sentir que estamos fazendo a nossa parte. Frequentamos a missa, rezamos o terço, fazemos sacrifícios, e tudo isso é bom, é louvável, mas precisamos ir além do mero cumprimento exterior. A crítica do apóstolo Paulo é tão atual para nós quanto foi para os romanos. Ele nos adverte contra a tentação de reduzir a fé a uma série de ritos e observâncias que, se não brotam de um coração transformado, se tornam estéreis. Assim também a fé, se não se traduz em ações por si só, está morta. Tiago, um outro pilar da nossa fé, complementa o pensamento de Paulo. A fé autêntica sempre se manifesta em ações, mas a motivação dessas ações é crucial. Não são as ações em si que nos justificam, mas a fé que as inspira e que nos une a Deus. As obras do Espírito, ao contrário das obras mortas da lei, são frutos de um coração aberto à graça de Deus, um coração que se permite ser moldado e convidado a um caminho novo e comunitário. O cristianismo das origens
nos lembra que o anúncio querigmático de Jesus Cristo explicitava a necessidade da vida comunitária para progredir no acolhimento da graça por intermédio do Espírito. Sem esse apoio fraterno, a chama do primeiro amor, da primeira acolhida, do primeiro impulso de fé poderia facilmente se apagar. Hoje corremos o sério risco de praticar obras da lei sobre novas vestes, especialmente com o surgimento de novas formas de devoção, que são muitas vezes excessivamente marcadas pela aparência e pelas ações exteriores. Essas práticas podem nos dar uma falsa sensação de fidelidade, de piedade, de sacrifício, talvez até superior às formas tradicionais de espiritualidades que a Igreja guardou, que é a oração com a palavra, a participação nos sacramentos celebrados em comunidade. Se essas novas devoções, marcadas pelo exterior, nos levam a um isolamento espiritual, a uma fé individualista, vivida apenas dentro de casa ou em uma comunidade virtual, elas não serão para nós uma autêntica via de vivência das obras do Espírito. Se elas não nos tornam mais sensíveis aos outros, mas sim mais combativos, sempre prontos a brigar por aquele modo de espiritualidade, seja na vida real ou nos ambientes virtuais, então elas não são obras do Espírito. Que, inspirados por Abraão e pela palavra de Paulo, possamos nos perguntar: minhas obras são frutos do meu coração convertido ou apenas cumprimento de uma lei exterior? Que o Espírito Santo nos guie para que nossas vidas sejam verdadeiros testemunhos da fé e o altar do Senhor que atua pelo amor. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem e deseja mergulhar ainda mais nas riquezas da palavra, deixe seu like neste vídeo para nos mostrar seu apoio. Vou adorar saber sua opinião. Comente aqui embaixo qual ensinamento mais impactou seu coração hoje. E para que essa boa nova se espalhe, compartilhe este vídeo com sua pastoral, amigos e familiares que também precisam se preparar para o mês da Bíblia de 2025. Em nosso próximo encontro, avançaremos para Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 21, e exploraremos a reconciliação com Deus, um tema que Paulo nos apresenta para compreendermos a plenitude de sua graça e a esperança que temos em Cristo. Para aprofundar ainda mais seus conhecimentos e sua caminhada de fé, visite o site Vós Conhecer. Lá você encontrará materiais e cursos bíblicos que, sem dúvida, enriquecerão sua fé, sua catequese e pastoral. Não se esqueça de continuar acompanhando os vídeos do canal para seguir conhecendo a Deus através da minha voz. Até a próxima! Paz e bem!